Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te enriqueça com todo o conhecimento e toda a profundidade do conhecer de Cristo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer sobre a sua vida este renovo, este refrigério. Que o Senhor faça próspero a sua alma, a sua saúde. Que o Senhor visite neste momento, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos pela tua compaixão, meu Deus, que o Senhor possa, Pai amado, mover sobre essas almas, meu Deus, em nome de Jesus, sobre essas vidas que estão enfermas. Meu Deus, levantar aqueles que estão oprimidos neste dia, cansados, sem nenhum vigor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Precisamos andar com Deus, andar com Deus. Temos em todo momento uma ação que está dentro do homem por causa do pecado. Fomos deformados em todos os nossos sentidos. Quer dizer, o pecado passou a habitar dentro do homem. E carregamos, meus irmãos, essa deformação. Enquanto nós estamos neste mundo, carregamos o pecado. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que está nele, ele faz. Nós vemos que há uma natureza pecaminosa ainda dentro de nós. E nós temos que deixá-las morta, meu irmão. Deixa ela enterrada, deixa a natureza morta lá. Não tenta trazer a ressurreição à sua velha natureza. Deixa morta. Tem que enterrar. Não podemos vivê-la em momento nenhum. Somos tentados em todas as situações. Tentados. Mas não podemos deixar nada nos tirar da direção de Deus. Nada, meus irmãos. A fraqueza da carne, ela vai tentar nos corromper. A fraqueza da carne. Não podemos deixar a carne entrar nas nossas vidas, não, meus irmãos. Porque a carne vai trazer exatamente o pecado de volta em nossas vidas. Quantas pessoas viviam uma vida de prostituição e de repente elas vão para o Senhor, se renovam, adormecem. Muitos morreram, não querem, mas uns adormecem o pecado. Deixa o pecado só adormecido. Ele não morreu, ele só está dormindo ali. Aí, com o passar do tempo, muitos dos irmãos que ficam cultivando a palavra, o Espírito Santo, eles ficam fortalecidos, então eles conseguem combater as tentações. Mas chega um momento que há o enfraquecimento espiritual, meus irmãos. E aí o adormecido quer acordar. O pecado. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao pecado das nossas vidas. Eu quero chamar a atenção de todos que há uma diferença entre ser tentado e ser provado. Provado e tentado. Tem muitas situações que o Senhor nos leva a sermos provados. Não tentados, provados. Então, nós somos provados pelo Senhor. O Senhor nos leva à prova. Como o Senhor levou à prova o próprio Abraão. Ele pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque. Ele pôs Abraão à prova. E Abraão levou o seu filho à prova, crendo em Deus, que mesmo que ele sacrificasse a Isaque, Deus faria Isaque ressuscitar. Essa fé era tão forte em Abraão que ele passou exatamente na prova sem precisar sacrificar Isaque. É tremendo, hein, meu irmão e minha irmã? Porque ele pegou o filho, ele levou o filho para sacrifício, chegou na hora de imolar o sacrifício, ele foi ali realmente bloqueado pelo anjo para que não fizesse aquilo. Porque a certeza era tanta. A prova, ele passou na prova, meu irmão. Aleluia. Não que Deus quisesse isso, meus irmãos, mas Deus levou na prova e Abraão passou pela prova, crendo que se ele sacrificasse o filho, Deus o ressuscitaria. É uma prova. Quantos de nós passamos pelas provas, meus irmãos? Tiago, ele diz: considerai com grande alegria, meus irmãos, quando tiveres de passar por diversas provações, que sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar à obra perfeita. Amém? Que vos tornei perfeitos e íntegro, sem falta ou deficiência alguma. Feliz é aquele que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Meu irmão, essa provação, o qual o Senhor permite que vem sobre as nossas vidas, aleluia. Quantas pessoas estão passando pela prova, meu irmão? Prova, talvez uma prova financeira, uma prova
de diversas dificuldades, parece que há uma situação que não tem saída. Mas Tiago está dizendo aqui, para a gente não se entristecer. Imagina no momento que nós estamos no meio de uma prova, de uma dificuldade, meu irmão. Você não vê saída, você desanima, você fica incerto, dúvida, você perde toda a sua esperança, você perde toda a sua motivação. Mas a palavra aqui, ela está falando exatamente o contrário, que quando nós estivermos nessa provação, é para nós estarmos alegres. Esta provação é para mostrar que Deus vai operar no meio dela. Nós temos que esperar por fé, meus irmãos. E nós temos que mostrar que Deus é maior que toda e qualquer provação na nossa vida. Não podemos desanimar, porque a primeira coisa que as pessoas fazem, meus irmãos, é tentar desanimar. E não podemos ficar desanimados. Temos que ficar firmes, meus irmãos, firmes. Nós começamos a obra de Deus e não podemos parar. Temos que ir até o fim, meus irmãos. E as coisas vão acontecendo no caminho. E nós temos que ficar firme. Aleluia. Não podemos desanimar por nada. Não podemos desanimar. Pastor, eu estou indo mais para a igreja, eu estou orando mais, eu estou realmente, tudo parece que o negócio está piorando. Eu digo, minha irmã, dá glória a Deus, amém? Se essa prova está vindo na sua vida, você pode ter certeza que Deus está acrescentando na sua vida a perseverança, amém? Nós temos que passar pela prova, meu irmão, porque sem ser provado, como que nós vamos mostrar a nossa fé? A fé, meus irmãos, ela vem no momento de total incapacidade nossa. A fé vem em situações que nós não podemos fazer nada, mas nós acreditamos, meus irmãos. Imagina ali Abraão levando seu filho para o sacrifício, meus irmãos, mas o seu coração crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Amém? Então não importa. Imagina tudo que você está passando. Ele está falando de um filho. O filho da promessa, o amor que Abraão tinha por aquele filho, amém? E ele leva, ele está na total obediência a Deus, e nós temos que ficar na total obediência a Deus, meus irmãos. O problema é que nós esquecemos a palavra, nós esquecemos o que Deus diz, posição que nós temos que ficar, aleluia, e nós vamos atentar exatamente para as lutas, para as dificuldades, para a nossa incapacidade, porque você olha agora, você perdeu toda a tua esperança, você perdeu toda a tua motivação. Aí, sabe o que acontece? Quando a motivação, você perde a motivação, você perde o ânimo, você perde também a gratidão, você perde o amor, a pessoa passa a ser agressiva, porque esse sentimento está dentro dela. Mas quando, meus irmãos, nós temos a fé passando pela prova, a gratidão continua dentro do nosso coração. Nós continuamos falando, Senhor, Tu és poderoso, Senhor. Eu posso ter perdido tudo, mas eu tenho a Ti ainda. Aleluia. Senhor, ainda que fui arrebatado, me arrebataram todas as coisas, mas Senhor, ainda eu tenho a Ti. Isso é gratidão. Aleluia, glória a Deus, amém? Ou quando muitas pessoas vêm de vez você falar, eu não aguento mais, é muita prova, é muita luta, estou cansado, já não aguento mais. Isso é murmuração. E quando vem os irmãos e perguntam, irmã, mas você está passando por toda essa luta, mas você fala assim, não, glória a Deus, Deus é maior. Deus é o Deus que me tira deste lugar. Eu não estou me preocupando com a prova que eu estou passando, nem pela luta, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, eu posso crer no amanhã, Ele vai me tirar. Isso é gratidão, meu irmão, isso é certeza, isso é esperança, aleluia, glória a Deus. Ainda, irmão, eu vou orar para você, não importa, não liga para minha luta não, eu vou orar para você porque Deus vai mover na sua vida, aleluia. Meus irmãos, a provação, ela nos edifica. É necessário nós sermos provados, meus irmãos. Todos aqueles que vão entrar no reino dos céus, meus irmãos, são provados. São provados e passam pelas provações, aleluia. Porque eu digo, não vai subir qualquer um de qualquer jeito não, meu irmão. Aleluia. O Senhor diz, sem santificação ninguém verá Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo está relacionado, meus irmãos. Todo o trabalhar de Deus está na nossa vida durante a nossa peregrinação nesta terra. As pessoas não entendem que elas nasceram para um objetivo.
Amém? Os homens estavam destituídos da glória de Deus. Deus chama a muitos para voltarem exatamente para o seu reino, para a eternidade. Mas a maioria, meus irmãos, não vão atentar para a palavra. Poucos vão atentar. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque os escolhidos, meus irmãos, são aqueles realmente que entendem que eles foram chamados para uma viva e nova esperança. Sabe quando você é chamado para uma viva e nova esperança, meus irmãos? Nós somos chamados para uma viva e nova esperança. Nós precisamos estar firmes em todo momento. Precisamos dar graça a Deus, meus irmãos. Precisamos louvar o Senhor em todo momento. E vamos nos encher desta graça. Ainda falando em tentação, Tiago diz assim, Tiago 1, ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me tenta. É tentado por Deus, pois Deus não tenta ninguém, meus irmãos. Amém? Deus não tenta ninguém. Presta atenção numa coisa. Deus permite que nós sejamos provados. Amém? Ele nos leva à prova, como ele levou Abraão. Mas Deus não tenta. Quem tenta é Satanás. Quando o Tiago diz, ninguém a ser tentado deve dizer, de Deus ele é tentado, pois Deus não tenta ninguém. Amém? Antes, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que arrasta, seduz e em seguida a concupiscência concede o pecado e dá luz ao pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos entender. Nós temos dentro de nós o pecado. Pecado, meu irmão. A natureza do pecado está dentro de nós. Então, enquanto nós estamos nesse corpo, meus irmãos, nós somos tentados a voltar às nossas concupiscências da carne. Não podemos voltar às concupiscências da carne. Ninguém ser tentado diz que de Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, meus irmãos. Os desejos que ainda existem dentro de nós, eles precisam estar mortos. E a tentação vai tentar fazer aquilo que está adormecido na sua vida acordar. Satanás, ele vem tentar o nosso coração, meus irmãos. Ele vem tentar em diversas situações, a concupiscência. Quantas coisas, meus irmãos, nós podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Chegai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Nós precisamos resistir ao pecado, meus irmãos. Não podemos dar lugar ao pecado. Quantos irmãos a gente vê que toda hora está caindo na prostituição? Eu digo prostituição, são duas coisas que Satanás derruba o homem. Primeiro, a prostituição. Segundo, a concupiscência da ganância. A prosperidade de alcançar as coisas deste mundo de tal maneira que não importa, meus irmãos. Nós temos que aprender que nós podemos viver no meio da tentação e não pecarmos. Nós estamos no meio do mundo, meu irmão. O mundo, como a palavra diz, jaz do maligno. Então, nós precisamos entender que não é o fato de nós estarmos andando no meio dos pecadores, que somos tentados, meus irmãos, que nós vamos pecar. Não podemos pecar. As tentações vêm, Satanás talvez vai tentar te seduzir como palavreado humano. Uma mulher é cantada ali, exatamente por um homem casado, e de repente ela foi tentada. Isso é pecado? Não, é pecado de quem está tentando. Mas se ela se deixar seduzir, aí sim vai acontecer o pecado, meu irmão e minha irmã. Presta atenção. Vamos pegar José. José estava ali na casa de Potifar, na casa do seu senhor, no qual ele foi vendido como escravo. Ali ele estava como mordomo, ele estava como chefe principal da casa. Meus irmãos, ele estava no meio de um povo, de uma concupiscência, um povo ímpio. Você vê que a mulher de Potifar quis exatamente seduzi-lo. Aquela mulher investiu. Ele estava ali, mas até então ele não estava no pecado. Meus irmãos, ela sim tentou seduzir, mas, meu irmão, ele resistiu. Então nós temos que resistir o pecado, meu irmão. Nós temos que resistir a tentação. Temos que resistir. Quantas pessoas às vezes chegam na tua vida falando mal dos outros, falando mal do governo, falando mal de tudo quanto é coisa. Meus irmãos, e você ouve, mas você realmente não se deixa levar. Meus irmãos, porque você sabe
E você não tem que difamar as autoridades, você não tem que falar mal das autoridades, você não tem que falar mal, porque isso é maligno, meus irmãos. É maligno. Então, meus irmãos, também quando alguém vem falar mal de alguém para você, você não se deixa ser tentado. Então, tudo isso, meu irmão, nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Nós podemos viver no meio das pessoas, as pessoas vão tentar nos tentar, mas não é o fato que as pessoas vão nos tentar que eu vou me deixar ser deixado levar pela tentação e vou compartilhar com o pecado. Não, eu não vou compartilhar com o pecado, meu irmão. Eu não vou compartilhar com o pecado. Eu não posso. Então nós vemos que Satanás está tentando o mundo. Ele está tentando tudo. A tentação está em todos os lugares, meus irmãos. O diabo tenta mesmo, para que os homens caiam na fraqueza da carne. Se nós vamos voltar ali em Ananias e Safira, quando a igreja primitiva, muitos dos irmãos vendiam as suas terras e levavam o dinheiro ao pé dos apóstolos, nós vemos que Ananias e Safira fizeram um propósito de vender a sua propriedade e dar todo o dinheiro para a igreja. Mas nós vemos que Satanás encheu os corações dele para que eles vendessem só parte, vendessem a propriedade e desse só parte do dinheiro. E mentiram no valor. Mas sabe para quem eles mentiram? Para o Espírito Santo. O problema não foi. O apóstolo Pedro, quando fala, não era de vocês a propriedade, vender não podia ficar com o dinheiro, vocês poderiam ter ficado com o dinheiro, mas vocês fizeram um propósito de dar. Olha como que vocês tomam cuidado com o propósito, meus irmãos. Tomam cuidado com o propósito. Eu digo, eu não fico pedindo oferta. Um monte de irmão vem e fala assim, pastor, eu vou mandar oferta, me dá conta. Meus irmãos, não fica fazendo. Vocês não estão fazendo promessas, vocês se ligam. Não dá. Irmãos, se você não pode dar, não dá, mas não faça voto. Agora, se você faz um voto, vai e cumpre o seu voto. Não faz, meus irmãos, não faz. Eu não quero que você peque. Aleluia, não faça, né? Talvez para nos agradar, fazer alguma coisa. Outra, não faça um voto se você não tem. Não faça um voto se você não tem. Só faça um voto se você tiver, meu irmão. E você pode abrir o coração. Olha, não dê quando você tiver que dar, dá de coração, meu irmão. Não dê por obrigação, achando que você vai ser abençoado. Se você tem que dar alguma coisa, dá de coração. Eu estou abrindo aqui porque é demais. Pastor, eu vou mandar. Meus irmãos, não adianta. Entende? Não fica falando. Eu estou falando isso. Deus vai fazendo a obra. Estamos passando pela luta? Vamos. Amém? Mas não vamos deixar de fazer a obra. A gente dá um jeito, vamos fazendo alguma coisa aí, vamos dando glória a Deus. Já faz anos, faz quase 20 anos que a gente está no ar e sempre foi essa luta. Amém? É lógico que eu digo, se há ajuda, a rádio, ela cresce. Amém? Continuamos alegres, felizes. Eu não quero que os irmãos pequem. Aleluia, glória a Deus, não peque. Se tem condições, dá. Se não tem, Deus te abençoa do mesmo jeito, meu irmão. Aleluia. Aqueles que não podem, pelo menos ora para nós. Amém? Glória a Deus. Amém? Ore. Se você não pode dar nada, ore. Aleluia. Então ore. Amém? Deus vai te abençoar, meus irmãos. Não precisa fazer voto. Eu preciso dar. Se você pode dar e não dá, aí o negócio também, meu irmão, você podendo dar alguma coisa e não dá, aí é problema seu. Amém? Mas aqueles, meus irmãos, que não podem dar, não façam voto que não possam cumprir, meus irmãos. Nós vemos que Ananias e Safira, voltando à palavra de Deus, Ananias e Safira poderiam ter ficado com o dinheiro, meu irmão. Eles poderiam não ter feito voto nenhum, era deles a propriedade. Eles poderiam ter pego, vendido a propriedade, talvez dado lá uma porcentagem, sem fazer voto. Mas a partir do momento que eles fizeram voto, olha, eu vou vender por 100 mil e eu vou dar os 100 mil para a igreja. Meu irmão, você está ligando no mundo espiritual, e aí? Aí eles vão para a igreja e mentem. Pedro está cheio do Espírito Santo. Pedro diz, vocês não mentiram para o homem, mas mentiram para o Espírito Santo e caíram mortos. E aí, meus irmãos? Vocês prestem atenção, tudo que você liga falando, eu vou ajudar, eu vou fazer, meu irmão, você está ligando, está fazendo um voto no mundo espiritual, toma cuidado, não faça voto de tolo, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Glória a Deus.
Deus não vende a bênção dele para ninguém. Você anda pela fé. Amém? Pela fé. A obra de Deus precisa de ajuda. Podendo ajudar, ajude. Mas Deus não vende a bênção dele. Tudo é movido por fé. Por fé, meus irmãos. Fé. Não é desse jeito. Dá o teu melhor que você vai receber o melhor. Não. Meus irmãos, não é desse jeito. O mundo espiritual, ele é conquistado exatamente pela fé. E Deus nos leva exatamente a viver pela fé, crendo, meu irmão. Não importa se você é pobre, não importa se você é rico. Se nós vamos pegar uma palavra do centurião romano, o centurião romano que tinha o seu servo doente, quando ele diz: basta uma palavra e o meu servo será curado, aquele homem tinha, por ele ser um centurião romano, uma posição financeira boa, mas o próprio Senhor Jesus diz que nem Israel encontrou homem de tamanha fé. Deu para vocês entenderem como que funciona? Não é a posição financeira, mas é a fé, meus irmãos. Eu digo, às vezes tem muito pobre, orgulhoso, e tem muito rico, aquebrantado. É difícil, hein, meu irmão? É difícil. Porque, na verdade, o aquebrantamento que existe nos pobres, ele leva a uma situação de mais humildade. Apesar que tem muito pobre soberbo. Não estou aqui para fazer acepção de pessoa, meus irmãos. Eu quero que o amor que nós precisamos ter, a transformação, eu digo que todo mundo, quando é transformado, meus irmãos, e vive num só coração, num só pensamento, tanto pobre como rico, meus irmãos, nós vivemos iguais, aleluia, sem fazer acepção de pessoa, sem que as diferenças sociais atrapalhem, e nós precisamos viver desse jeito, aleluia. Então, nós precisamos voltar e entender que Deus está falando, que nós não podemos nos deixar levar pelas tentações. Olha, nós temos uma palavra de Pedro, que ele fala de Ló. Você vê que Ló estava ali no meio de Sodoma e Gomorra, mas as aberrações que havia no meio de Sodoma e Gomorra, no qual o Senhor mandou destruir, tirando de lá só Ló e as suas duas filhas, porque a palavra diz que Ló afligia sua alma por todas as abominações que os homens faziam em Sodoma e Gomorra, meu irmão. Ele estava ali, vivendo no meio das tentações, mas ele estava afligindo a sua alma, meus irmãos, porque ele não aceitava, meus irmãos, afligia a alma. Sabe quando você tem a alma afligida? Quantas irmãs, olha, Deus está me mostrando mulheres aqui que tem a alma afligida, querendo buscar o Senhor, mas o marido fica fazendo umas aberrações ainda, mas o Senhor está dizendo: filha, fica na presença de Deus. Aflige a tua alma sim com o pecado do teu esposo, mas não deixe cair em tentação, minha irmã. Fica na presença de Deus, aleluia. Precisamos ficar na presença de Deus, porque o diabo está tentando, meu irmão. O diabo usa até o marido, a esposa, o filho para tentar. E nós precisamos ficar firmes, meus irmãos. Precisamos ficar firmes. Não caia na tentação, não. O diabo está aí. Ah, mas é meu filho. O seu filho pode ser seu filho, mas está sendo tentado pelo diabo. Tentado pelo homossexualismo, tentado exatamente por todas essas situações, meus irmãos, porque o pecado tem nome. O pecado tem nome, meus irmãos. As pessoas dão nome de tudo quanto é coisa, né? E o diabo, Satanás, ele vem fazendo o errado passar pelo certo. E ele vai induzindo todo um sistema e toda uma ideologia e uma filosofia do mundo, meus irmãos, a aceitarem exatamente as suas aberrações. E as aberrações vão entrando, meus irmãos, e vão sendo aprovadas. E vão sendo aprovadas de uma certa maneira que se vira que lei. E se muitas vezes você rejeitar o pecado, meus irmãos, você pode ser preso, condenado. Foi o caso de Daniel, porque Daniel, os homens queriam achar um jeito, aqueles que conviviam com Daniel, aqueles homens que estavam a cargos do rei, mas viam Daniel como um tropeço. A influência que Daniel tinha com o rei, a influência exatamente de Daniel no reinado, eles precisam fazer um jeito de Daniel cair. Fizeram ali a lei para que ninguém orasse a outro Deus. E se alguém fosse pego orando a outro Deus, que seria jogado na cova do leão. Meus irmãos, é isso que o diabo está fazendo. E não para de fazer, meus irmãos.
E eu digo, aí o crente é provado, meu irmão. É provado. Deus, ali naquele momento, Daniel orou ao Senhor. Aleluia. Daniel não se deixou levar por aquele edito daqueles homens do qual o rei tinha assinado, que ele não era revogado. Então, ele ficou firme, ainda que jogado na cova do leão, meu irmão. Amém? Ele não se deixou levar. Imagina só, Daniel sendo levado e jogado na cova do leão. Meus irmãos, as provas que os crentes passam, aleluia, mas não esmorecem. E eu digo, que prova que você está passando? Qual é a tua luta, meu irmão e minha irmã? Não importa. Fica firme com Deus. Fica firme com Deus. Não se deixa levar pelas concupiscências, meus irmãos. E nem se entregue à fraqueza, nem à sedução. Porque o que mais seduz, aquela parte que é da nossa carne, sabe? Muitos pais se deixam seduzir pelos pecados dos filhos. Nós temos que combater o pecado, meu irmão. Temos que combater o erro, meus irmãos. Quando os filhos vão para caminhos que não são de Deus, seja ele qual for, meus irmãos, nós temos que combater esse bom combate, combater o pecado. Meus irmãos, se a sua carne, a sua parte da carne está pecando, meu irmão, nós temos que combater o bom combate, não cair exatamente nas tentações do diabo, que o diabo vem para tentar, o diabo vem para seduzir, meu irmão. O diabo seduz, é o sedutor. Você não pode se deixar mais levar pelo pecado, meu irmão, minha irmã. Você tem que ficar firme com Deus. Precisamos tirar todas as abominações, porque precisamos resistir tudo contra a tentação, meu irmão e minha irmã. Não podemos se entregar, amém? Não podemos também endurecer os nossos corações. Precisamos se sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Precisamos resistir ao diabo, porque o diabo tem que fugir, meu irmão. O diabo tem que fugir. Em algum ponto, eu digo sempre, há um erro, talvez dos pais, de não ensinar as crianças no caminho que devia andar, estabelecer ali mãos firmes, uma imposição de uma doutrina santa para que os filhos prevalecessem contra as tentações que viriam. Porque uma coisa você pode se preparar, mas tem que preparar o teu filho também, meu irmão, minha irmã. Você tem que ensinar a criança no caminho que deve andar, porque quando ele for velho, ele vai se lembrar, meus irmãos. Não adianta você muitas vezes ir para o culto jogar a criancinha na escolinha de criança lá. Vão lá, aprender um desenhinho e tal. Não, meus irmãos, é obrigação dos pais. Os pais têm que ensinar a criança. A Bíblia diz, é os pais que têm que ensinar a criança. Você tem que sentar e edificar a vida do teu filho. Você tem que edificar a vida da tua filha na palavra de Deus. Aleluia. Você tem que falar glória a Deus. Amém? É tão tremendo. Amém? Quando nós eu pego a minha avó falando de Deus para mim quando eu era pequeno, ela falava de amor, ela falava de perdão. Isso está até hoje no meu coração, meus irmãos. Então é tremendo. Ainda que a minha avó era de um berço católico, no qual eu também fui, meus irmãos, aquilo ficou. Tudo que é bom, toda boa dádiva, toda edificação, meus irmãos, aleluia, ela vem lá do alto, ela vem lá de cima. Eu já via Deus preparando meu coração lá atrás, aleluia. A gente vem de uma formação exatamente no qual Deus nos quer cheio da presença. Nós temos que andar com Deus em todos os caminhos, porque o mundo, meu irmão, o mundo é do maligno, o mundo está pervertido. Meus irmãos, nós precisamos ficar na palavra de Deus, andar com Deus, nós somos separados. E a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, meus irmãos. Os dias são maus, meus irmãos. Nós precisamos entender que cada dia mais a perversidade no mundo vai aumentar, a rebelião no mundo vai aumentar, a desobediência no mundo vai aumentar, o homossexualismo no mundo vai aumentar, a prostituição no mundo vai aumentar, o roubo no mundo vai aumentar, porque o amor vai esfriar, meus irmãos. Os homens vão se desviar de andar pela palavra de Deus, isso é profético. Meus irmãos, nós estamos numa geração, acorda, desperta a tua casa, desperta a vida dos teus filhos, meus irmãos. Não entregue os seus filhos exatamente
exatamente a morte espiritual, mas tempo. Outro dia eu falei, o melhor que você pode dar para o teu filho é a salvação. Dê a salvação para o teu filho. Leva o teu filho, minha irmã. Você ama o teu filho, aquilo que você mais ama. O que você pode dar de melhor para ele é a eternidade. Ele vai ser eterno, ele vai ter eternidade. Meus irmãos, se você estiver com ele, você vai ter eternidade. Nós vamos ter eternidade. Meus irmãos, não se venda por um mundo de fascínios. Mas ainda que esse mundo, meus irmãos, nós tenhamos que andar ainda com muitas provas, com muitas dificuldades, vai dando glória a Deus, aleluia. Se nós temos que comer o pão de cada dia e orar, Senhor, me livra das tentações, e nós vamos orar todos os dias para que o Senhor nos dê o pão de cada dia, para que o Senhor realmente nós vivemos por fé, e viver por fé, viver cada dia, meu irmão, aleluia, porque Deus hoje faz milagre. Deus não vai deixar faltar o teu pão, Deus não vai deixar faltar nada, e amanhã Deus vai te suprir, porque um dia faz menção ao outro dia, aleluia, glória a Deus, e uma fé faz menção a outra fé, e a glória faz menção a outra glória, porque quando você chegar amanhã, você vai falar, não, ontem o Senhor me sustentou, o Senhor ontem me sustentou, e hoje o Senhor também vai me sustentar, hoje o Senhor vai abrir os caminhos, Senhor, hoje meu dia está assim, meu corpo estava todo enfermo, todo dolorido, Senhor, eu não aguentava, não suportava, mas Senhor, depois que eu busquei a Tua presença, eu orei, Senhor, eu senti o refrigério. Então nós vamos andando de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, até você chegar a ser dia perfeito, meu irmão, até você chegar dia perfeito. A hora que você estiver estruturado espiritualmente, você passou por todo esse vale, por toda essa provação, meu irmão, aleluia, quando você chegar lá em cima, você fala, Senhor, eu nem senti, porque o Senhor te tomou pelas mãos e te ajudou, minha irmã, aleluia, vai passando, dando glória a Deus em tudo, alegra o teu coração, não ponha mais tristeza, não se abate mais, porque está batida a minha alma, espera em Deus e ainda te louvarei, espera no Senhor, não olha as tuas aflições, meus irmãos, você pode estar no meio de um temporal de tempestade, você pode estar no meio de uma opressão, você pode estar no momento que agora, Senhor, eu não tenho para onde sair, eu não tenho para onde sair, eu estou devendo, eu estou sem nada, mas o Senhor diz, entra na minha presença, aleluia, porque o Senhor alimenta, glória a Deus, quando nós nos aquebrantamos, quando nós nos arrependemos, como falando, Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz um monte de coisa errada, me ajuda, Senhor, porque só o Senhor, porque o Senhor diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque muita opressão aconteceu na tua vida, mas o Senhor quer trazer um renovo, um refrigério, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor está dizendo, passa por todo esse caminho, passa com Deus, que você não sente o deserto, meu irmão, você não sente, passa com Deus que você não vai sentir nada, aleluia, glória a Deus, que senão você vai ficar olhando de dentro de você toda essa fraqueza que tem dentro de você, a sua incapacidade, você vai olhar a tua dificuldade, aí vai vir sim, uma angústia, eu não posso nada, vou me entregar, vou morrer, vai morrer nada, você vai passar essa luta, você vai passar, isso não vai te abater não, isso não vai te abater, não é essa dívida, não é essa tua enfermidade, não é essa opressão que está em cima de você não, meu irmão, minha irmã, passa dando glória a Deus, muda o teu cativeiro, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer tirar toda esta opressão que está sobre você, você vai andar, Deus fala, passa esse vale que eu passo com você, aleluia, e você vai passar no refrigério, meu irmão. Já pensou você passar no deserto, meus irmãos, com refrigério, passar um deserto exatamente com cordonizes, passar o deserto com maná, aleluia, glória a Deus, porque Deus não vai deixar faltar nada, Deus não deixa faltar nada, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te fortaleça, Deus quebre toda a força do inimigo,
inimigo, toda a força do mal contra a tua vida, que o Senhor te livre de toda tentação, firme os teus passos, em nome de Jesus, Senhor. Muitos são aqueles que estão enfermos, meu Pai, meu Deus, Tu és o Deus que livra da boca do leão, Tu és o Deus que livra desta enfermidade, Tu és o Deus que cura aqueles, Pai amado, no qual estão buscando a Tua face, meu Deus, aleluia, glória a Deus, aqueles que te clamam, Senhor, misericórdia, me livra, Senhor, deste momento, e os Teus olhos estão abertos ao clamor dos Teus santos, Pai, aquele que clama, aqueles que intercedem para os livrar, meu Pai, em nome de Jesus, que haja livramento, que haja unção do Teu poder, que haja cura, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém, glória a Deus, fica na paz, Deus abençoe em nome de Jesus, amém.